somar, isso vai ficar o I, VI, mais o I, VI sobre 2. Então isso vai dar o I, VI. O que é o traço dessa matriz? É o produto escalar. O produto escalar, qual é o spin dele? É zero, só tem uma componente, spin é zero. Então é o spin 0 está aqui. Então o spin 1 está na parte antissimétrica, o spin 0 é o traço da parte simétrica. Agora, se essa matriz aqui é simétrica de traço nulo, vamos ver como é que é a estrutura de uma matriz 3x3 que é simétrica e tem traço nulo. Bom, se ela é simétrica, vamos dizer, isso aqui é alfa, isso aqui é beta, isso aqui é gama. Então, isso aqui é beta, isso aqui é gama. Isso aqui é delta, isso aqui é epsilon. Isso aqui é epsilon. Agora, ela tem traço nulo, então aqui tem que ser menos alfa, menos delta. Então essa matriz aqui é a matriz 3x3, simétrica, de traço nulo, mais geral possível. Quantos elementos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, 2L mais 1 igual a 5L muito a 2. Então ele está morando no spin 2. Então quando a gente na mecânica quântica faz spin 1 com spin 1 dando 0, 1 e 2, eu estou fazendo isso, eu estou multiplicando dois vetores dessa forma que te deixou um pouquinho tonto. E aí eu vi que a parte antissimétrica dessa matriz carrega 3 componentes independentes, portanto spin 1. A parte simétrica, ela carrega 6 componentes, mas essas 6 componentes, eu usando aquele teoreminha, esse resultado simples da álgebra linear, separa uma parte de traço e numa parte sem traço. A parte sem traço carrega 5 componentes, que é o spin 2, e o traço é o produto escalar. Então, isso aqui é o produto escalar. Então, ô Diego, esse produto aqui generaliza tudo que você sabe da álgebra linear. O produto escalar é o traço disso aqui. E isso aqui quem é? Ó? Um objeto com 3 objetos, um vetor produzido a partir de 2 vetores. É o produto vetorial. Olha só. O 1V2 menos o 2V1 é a componente Z. Isso aqui é a componente Z do produto vetorial. Aqui vai ficar o 1V3 menos o 3V1. É a componente Y do produto vetorial. E aqui vai ficar o 2V3 menos o 3V2. Vai me dar a componente X do produto vetorial. Então, essa matriz antissimétrica, ela guarda dentro dela as 3 componentes do produto vetorial de U por V. A matriz simétrica guarda no seu traço o produto escalar e sobra uma matriz nova, que é uma matriz produto tensorial que tem o spin 2, que isso aqui não é nem produto vetorial, nem produto escalar, é produto tensorial, entendido? Então, essa é a história que está por trás da soma. Então, na mecânica quântica, quando a gente compõe spins, o que a gente está fazendo é trabalhando as representações, quer dizer, os vetores de SO3 e os espinores de SO3. Estou aprendendo cosmologia, professor. Isso, no fundo, quando você trabalha com aquela matriz lá de densidade, Isso. dentro daquela matriz tem várias coisas, né? Energia, densidade. Você generaliza. No fundo, se eu separo elas, é isso aí. É isso aqui. Isso aqui já é uma coisa, a unificação está um pouco aí. Numa única matriz, você tem um monte de coisa. Você tem produto escalar, tem produto vetorial, tem produto tensorial. Está tudo agrupado nessa matriz, tá certo? Tá. O que você está fazendo é saber decompor as partes e reduzir. O vetor está para cá, o escalar está para cá e o spin 2 está para lá, que é o tensor, tá certo? Então só para... O I tem que ser só para 3? Né? Oi? Se o I fosse mais... Se o I fosse maior do que 3, então se isso aqui acontecer dessa forma, aí a gente pode ter, vai ter a mesma história. A gente vai ter a mesma história. Se, por exemplo, se você estivesse pegando I de 1 a N, você pegava um vetor UI e multiplicar por um vetor VJ, N por N. Então isso aqui vai ter N2 elementos. A mesma coisa, você vai decompor numa matriz simétrica, vai decompor numa matriz antissimétrica. Toda matriz antissimétrica tem N menos 1 sobre 2 elementos. Aqui está a parte antissimétrica. A matriz simétrica tem traço nulo, quer dizer, tem traço, então vai ter um elemento aqui, que é o traço da matriz simétrica, e essa matriz aqui, ela é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica, ela tem N mais 1 sobre 2 componentes, mas ela tem traço nulo, ela tem menos 1, então fica N2. Professor, o seu U e o V, de onde surgiu N ao quadrado? Desculpa. Já vou lá. Então, olha só, se eu pegar uma matriz N por N, uma matriz N por N, isso aqui vai dar, porque se U tem N componentes, isso aqui vai dar uma matriz N por N, N2 componentes. Então uma matriz N por N, eu
posso decompor numa parte simétrica, como eu fiz antes, mas uma parte antissimétrica. Toda matriz N por N pode decompor uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Uma matriz antissimétrica N por N, ela tem N menos 1 sobre 2 elementos. Toda matriz simétrica tem N mais 1 sobre 2 elementos. Aqui, ó, N2 sobre 2 mais N2 sobre 2 dá N2. Mais N sobre 2 cancela com menos N sobre 2. Então, os N2 elementos dessa matriz se distribuem dessa forma. N mais 1 sobre 2 aqui, N menos 1 sobre 2 aqui. Agora, essa matriz aqui é simétrica. Portanto, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais a identidade sobre N vezes o seu traço. Então, esse traço aqui tem um elemento. Então, eu extraí daqui desses N mais 1 sobre 2, eu extraí o traço para cá. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz N2 mais N menos 2 sobre 2 elementos. Vamos pensar o caso de 3 dimensões. N igual a 3. 3, 9, 3, 12, menos 2, 10. Por 2, 5. 5 aqui. Aqui é 1. 5 e 1, 6. 3, 3. Dá 9 direitinho. Dá 9 por 9. Tá? 3 por 3. Então, essa relação aqui ela é válida agora para qualquer N. Então, para qualquer N, você pode sempre decompor uma parte antissimétrica e uma parte simétrica de traço nulo e do traço. Essa relação vale sempre. Agora, claro, o que é o spin em N dimensões? Aí é outra coisa. O spin em N dimensões, ele não é caracterizado por um único número. O spin em 4 dimensões, ele precisa de 2 spins, né? Com um só. Então, não é só meio, zero. O spin em 4 dimensões, quando eu aumento N, né? Quando eu vou para dimensões mais altas, né? O spin em 3 dimensões, o SO3, tá claro, como a gente viu, é o SO2. Então, eu tenho um objeto de spin meio. A partir do objeto de spin meio, eu posso formar um objeto de spin zero, objeto de spin 1 e spin mais alto. Então, está tudo aqui. Mas se eu agora vou para 4 dimensões, o meu objeto mais fundamental, eu posso ter 2 tipos de spin meio. Que é o que você deve estar vendo com o Álvaro e com o Sebastião. SU2 e SU2. Então, você tem um spin meio de setor e tem spin meio no setor. Então, você tem 2 categorias de spin meio, que é o que a gente vai ver na relatividade. Eu espero começar a ver hoje com vocês. Tá? Então você pede comutação? Oi? É que a pergunta que eu ia fazer assim, se o LHC descobre mais uma dimensão, a gente vai ter que passar a usar isso, né? Quer dizer, se você sabe que se você vai fazer uma física em 5 dimensões, quer dizer, no mundo de Lorentz, a gente já faz isso. Na verdade, no mundo relativo, não precisa sair de 4 dimensões. Quando você vai para a relatividade, quando você introduz a relatividade, que é o que a gente vai ver aqui, o grupo de Lorentz, ele já te dá 2 categorias de spin. Você tem o objeto left e o objeto right. Então, o tempo entra também. Então, você não tem um spin que é meramente espacial, você tem um spin associado aos bustos de Lorentz. Então, isso aí já é conhecido com o tempo. Né? Com o tempo. Com o tempo já é conhecido. Então, aí eu faço a pergunta, se tiver 5, já é conhecido também? Também já é conhecido. Todos esses grupos estão estudando. A teoria de grupos já tem estudo. Ou seja, só a gente achar, né? Você vai para 5 dimensões, a pergunta, o que é um objeto de 5 dimensões e qual é o sinal que ele deixa nas 4 dimensões. Se ele tem 2 spins em 5 dimensões, será que ele deixa que marca desses 2 spins em 4 dimensões? Essa aqui é a questão. Quando eu trabalhava em cortes, vocês trabalham bastante em 5 dimensões, não é, professor? Trabalho assim, um espaço de Einstein, não é? Antidecíplo. Antidecíplo. Espaço de antidecíplo, é isso. Não é de Einstein, não, né? Não, é antidecíplo. É Einstein com constante cosmológica, daí sim antidecíplo. Bom, então, entenderam o que é o mundo dos espinômetros? Então, a gente pegou, construiu objetos, giramos o grupo SU2, e aí a gente viu que caiu no nosso mundo, né, com a composição desses espinores, usando sempre a matriz sigma como sendo a matriz de direção. Então é por isso que realmente quando a gente tem o momento magnético do elétron, essas propriedades magnéticas do elétron estão associadas a essa matriz sigma, porque é a única matriz que dá a ideia de uma direção no espaço espinorial. Vamos lá, então, isso aqui. Vamos começar então agora. Então nós trabalhamos. Então, vamos lá, nós trabalhamos na aula de sábado, aquela aula que nós tivemos no sábado, nós trabalhamos o SO2 e associamos o SO2 com o 1. Depois a gente começou a trabalhar o SO3 e associamos o SO3 com o SO2.
Então aqui nós estamos numa física não relativista, nós estamos em uma hora a gente falou do tempo, a gente falou só do espaço. Então é aqui, a mecânica quântica está aqui, ela é não relativista, a mecânica quântica de estrela. O spin está aqui está o spin e o momento angular da mecânica quântica estão na álgebra de Lie do S2. Agora a nossa questão, como nós já tínhamos introduzido na outra aula, nós vamos começar, não vou mais repetir essa história, introduzir uma noção de um espaço e tempo onde a gente é guiado pela luz, quer dizer, a radiação eletromagnética é quem vai dar o tom nesse novo espaço que a gente vai descrever o espaço. Vamos pensar sempre que de um ponto do espaço, eu posso emitir um pulso eletromagnético que se propaga com velocidade c, e essa velocidade c, por postulado, é um absoluto, não depende do observador. Então a gente tirava aquela relação que era x2 mais y2 mais e2 igual a c2 t2, que é o que dá a propagação das frentes de onda eletromagnéticas emitidas a partir de um ponto. Com isso, a gente se inspira e a gente define, né, que esse objeto aqui, que define um vetor de nota nula, vetor de módulo zero, assim, a gente vai usar esse objeto aqui para descrever o que a gente chama de um sinal luminoso. Então, isso aqui nos inspira a definir um produto, ir para um espaço de 4 dimensões. Então, eu vou para um espaço agora de 4 dimensões, onde eu coloco a primeira coordenada CT, x, y, z. E aí coloco o C como seu invariante, né? Depende do observador. Eu posso botar esse C e ninguém vai mexer com ele, então ele dá a dimensão correta. Então eu tenho um vetor com 4 componentes, com dimensão de espaço. E esse vetor aqui, se ele descreve a propagação da onda luminosa, isso aqui, essa grandeza aqui, x transposto x, vezes eta vezes x igual a zero, está descrevendo a propagação de frentes de onda eletromagnética. Esse eta é mais 1, menos 1, menos 1, tudo zero. Então é aquilo que nós chamamos naquela aula de passado de métrica. Então é a métrica do espaço e tempo. Então nós tínhamos introduzido naquela aula o espaço e tempo bidimensional, o espaço de Minkowski com o tempo e o espaço. Hoje então nós já vamos para o espaço e tempo quadridimensional. Eu tinha deixado como tarefa de casa vocês construírem o espaço em 3 dimensões, um tempo e 2 espaços. Estudarem o grupo SO12, que eu deixei também como tarefa, não sei se alguém fez, mas hoje a gente vai estar trabalhando nesse espaço de Minkowski aqui, espaço M e cruz. Então esse espaço aqui vai ser construído dessa forma, com vetores, com essa característica aqui e com a métrica que é dada dessa forma. E aí a gente, a partir dessa métrica, a gente pode introduzir a noção, né? A gente divide o espaço-tempo nos cones de luz, nas regiões tipo tempo, tipo espaço e, vamos dizer, e no cone de luz, que é onde xt, eta, x igual a zero. Então isso introduz o espaço de Minkowski, então é um espaço geométrico, vamos colocar assim, mas onde a métrica não é uma métrica tirada do bolso, é uma métrica induzida por uma física. Qual é a física que está por trás dessa métrica? É a propagação das ondas eletromagnéticas com uma velocidade c, que é um absoluto. Então, quando eu construo essa métrica, essa relação, eu estou embutindo o primeiro postulado, o segundo postulado de Einstein, que é o postulado, é o primeiro postulado, que é o postulado, o primeiro ou o segundo, mas é o postulado da constância da velocidade da luz. Então, é o segundo? Obrigado. Então, o segundo postulado, que é o postulado da constância da velocidade da luz. O primeiro é da equivalência dos observadores, né? Obrigado. Então, o segundo postulado, ele está aqui. Essa métrica, né? Esse objeto é um absoluto, eu posso construir, então, por esse postulado, eu posso unificar um espaço-tempo e criando uma nova coordenada espacial a partir da velocidade da luz, que era um absoluto. Esse é o primeiro postulado. Oi? O segundo que Isso que falaram. Ah, não sei, então agora estou mais perdido ainda. Depende, vamos dizer, depende do livro, a talvez. equivalência não gerou a geral. É geral, mas eu acho, mas eu depois. Eu tenho a impressão que o primeiro postulado é o da equivalência dos observadores, o segundo é a constância da velocidade da luz. Bom, isso aí não é um problema. Tem 2 postulados, um diz isso, outro diz aquilo. Qual é a segunda lei de Newton? Por acaso é F igual a dt, dt, né? Mas na verdade a lei de Newton que a gente menos entende até hoje é a lei da inércia, né? A gente entende bem ação e reação, sabe onde entra, onde fura, entende bem F igual a dt, dt, mas a gente está até hoje com problemas com a inércia, né? Até hoje a gente não sabe muito bem o que é isso.
massa, né? O LHC pode ajudar, o Higgs, né? Será que a massa é o Higgs, a inércia vem do Higgs? Tá bom, gente? Então, beleza. Tá lá, construímos esse espaço. E aí nós vamos falar o seguinte, vamos fazer rotações nesse espaço. Então, eu vou trabalhar agora no espaço, como a gente fez com SO2, com SO3, vamos trabalhar nesse espaço e vamos fazer rotações, só que nós sabemos que esse grupo é SO3, é um grupo pseudo-ortogonal. Porque ele vai distinguir uma dimensão temporal da dimensão espacial. Tudo igual que a gente fez na aula de sábado. Eu vou querer impor isso aqui, ó. Que x transposto é x, tudo linha, seja invariante. Vou botar aqui. Eu faço, vamos dizer o seguinte, nesse espaço, eu vou fazer transformações. Quem vai pertencer ao SO3? Oi? Quem vai pertencer ao SO13? Quem? Quem vai pertencer? Quem vai pertencer? Quem vai pertencer? Isso é o grupo de Lorentz. Ah, tá certo. Certo? Isso é o grupo de Lorentz. Nós vamos ver que aqui dentro desse grupo, quem pertence a ele é o SO3. O SO3 está guardadinho aqui dentro. Nós vamos ver. Então, eu vou fazer uma transformação que vai fazer uma rotação nos eixos do espaço. Então, os vetores vão rodar desse modo aqui. Vamos chamar essa matriz aqui de R. Depois eu vou normalizar a notação para lambda, que todo mundo gosta de tirar uma transformação de Lorentz, de lambda ou de L. Ninguém chama de R. Eu estou chamando de R só para ficar bem claro que é uma rotação nesse espaço. E aí a condição de invariância da estrutura de cone, o que eu quero fazer? Eu quero fazer transformações. Qual é o princípio de simetria? O princípio de simetria é que os cones de luz não sejam alterados pelas transformações. Ou seja, se eu tenho nesse espaço aqui esse cone de luz, eu vou fazer uma transformação de observador e esse cone de luz não vai mudar. O cone de luz é invariante. Eu quero que isso aqui nunca mude. Então, o princípio de simetria é que x' eta x', que é um transposto, né? Seja igual a x transposto eta x. Então, eu vou fazer as rotações sem mudar esse objeto. Isso vai me dizer que se isso é zero, isso continua zero. Se isso é positivo, isso continua positivo. Depois da transformação, ele não muda. Se ele é zero, ele continua zero. Se ele é positivo, continua positivo. Se ele é negativo, ele continua negativo. Então, eu estou mantendo a informação, mantendo a estrutura desse cone de luz. Cada cone de luz e cada ponto do espaço. É isso que é o grupo de Lorentz, é isso que é o espaço de Minkowski. Beleza, então aqui fica claro. Pode falar. A frente de onda. Oi? Estou mantendo a frente de onda. Exatamente. No fundo, eu estou dizendo isso. Eu vou fazer uma transformação, quer dizer, se eu tiver aqui isso aqui, se eu fizer uma transformação de todas as coordenadas, isso aqui, se eu fizer qualquer rotação, isso aqui não muda. C nunca muda, ou seja, é invariante por definição. Mas eu posso colocar o que eu quiser para x, y, z e t em função de x. Na hora de fazer essa soma toda, esses quadrados, realizar essas operações, tudo fica igual. Então é isso que é invariância, quer dizer, eu quero fazer uma transformação que não mude a frente de onda de luz. Então, o observador pode estar andando com velocidade muito rápida, para cá, para lá, não importa para onde, ele vai ver sempre a frente esférica com essa velocidade. No referencial dele, ele vai estar vendo a mesma equação para descrever esse fenômeno. Isso é o princípio de simetria. Esse vai ser o princípio mais forte que a gente. Acho que esse onda-partícula Esse princípio são forte, dois princípios mais fortes que a gente usa. é sobretudo porque ele mexe no espaço-tempo. Ele poderia ser um princípio, mais um princípio, se eu não estivesse mexendo no espaço-tempo. Mas agora eu estou tocando no espaço e no tempo. Ele é mais forte até por isso. Você teria, além desse onda-partícula, algum outro estranho? Onda-partícula, você diz, o princípio da constância da velocidade da luz. Você teria uma. Nesse nível, assim, de ser tão fundamental assim. Tão estranho, né? Eu teria uma, mas aí, Dória, eu vou te dizer uma coisa. Eu já estou, vamos dizer assim, é um princípio que vem, eu me acostumei com ele, mas eu acho que um princípio como, o que a gente está vencendo? A gente está vencendo uma barreira. Quando a gente mistura o tempo com o espaço, a gente está realmente empurrando, vamos dizer, o nosso conhecimento do espaço e tempo muito à frente. Eu acredito que, quando você institui o espaço-tempo, que é o espaço de Minkowski, com a relatividade. Aí vamos ver toda a física que pode derivar daí. Quando você joga toda a tua física aí, você vê que esse espaço-tempo
e mesmo que você não esteja na relatividade, mas você vê num mundo de baixas energias, mas é uma herança da relatividade, quer dizer, esse spin que a gente vê para o elétron aqui, a origem desse spin, nós vamos ver, ela vem daqui, ela vem da relatividade. Então a gente pensa o seguinte, esses objetos estão num espaço-tempo, nós estamos nesse mundo, que não é relativístico, mas a gente sabe que esse mundo é apenas uma fronteira de um espaço-tempo mais amplo, que é o espaço-tempo de Minkowski. Então a gente sabe que está num espaço-tempo, a gente aqui separa tempo do espaço, mas é uma questão circunstancial. Estruturalmente, eu tenho espaço-tempo, e nesse espaço-tempo nasce a noção de spin. Então, o spin que eu vejo com o elétron aqui, na verdade, eu pincei esse spin pela mecânica quântica, foi a mecânica quântica que me revelou o spin, mas, na verdade, se eu tivesse ido a fundo na relatividade, o spin já estava lá. A mecânica quântica apenas ela se combina com a relatividade para dizer que o spin é H cortado sobre 2. Mas a relatividade, ela já traz tudo, como nós vamos ver aqui no grupo, no curso do grupo de Lorentz, né? E, por exemplo, o spin 1 do fóton e as equações de Maxwell, o spin meio do elétron e a equação de Dirac, tudo isso está dentro da relatividade. Então, o espaço-tempo diz muito. Agora, esse espaço-tempo, ele é perverso o suficiente para criar duas categorias de partículas, que são os bósons e os férmions, que nós percebemos aqui no nosso mundo, dois objetos com características opostas. Os férmions, que se excluem, então eles tendem a se expandir pelo princípio da exclusão. Não posso colocar muito férmio junto, porque eles têm princípio da exclusão, então a tendência dos férmions é se expandir. E os bósons, que se puder, se amontoam. A tendência do bóson é se condensar. Então, quanto mais bóson você bota junto, mais eles gostam, porque eles vão para o estado mais fundamental. Então, você tem duas categorias de partículas, intrinsecamente distintas. Aí você fala, beleza, então é assim por quê? Aí você começa a ver, será que isso é assim porque eu não estou observando alguma coisa? Será que em alguma instância, será que tem algum princípio que diz que, da mesma forma que tempo e espaço são duas categorias dentro de um mesmo objeto, eu posso unificá-los dentro do mesmo objeto? Será que bósons e férmions são tão importantes para a nossa física, né? Então a gente tem estatística de Bose-Einstein, estatística de Fermi-Dirac. Será que essa dicotomia de estatísticas, ela não pode ser fruto de algo que eu não estou observando, que tem algo mais intrínseco que onde essa dicotomia não existe, mais fundamental? Será que tempo e espaço, já que o tempo e espaço podem ser unificados, eu ganho uma visão nova da natureza a partir dessa unificação? Se eu unificar bósons com férmions, será que eu posso ter uma visão nova de natureza? Então, agora estou falando com vocês digamos, com os olhos de quem foi educado dentro de um preceito e que se tornou, de repente, até um preconceito. Então, eu estou dizendo que eu acho que a supersimetria, ela é um princípio forte, que popularmente as pessoas pensam, supersimetria não tem bóson, bota férmion, não tem férmion, bota bóson. Isso, vamos dizer assim, isso é piada popular. Supersimetria não é isso. A supersimetria é uma percepção mais profunda do espaço-tempo. Já que a gente unificou o tempo com o espaço, e essas categorias apareceram, inclusive, a conexão entre spin e estatística, né? Por que objetos fermiônicos têm estatística excludente e objetos bosônicos têm estatística condensante, né? Que é Bose-Einstein. Isso é um teorema, virou um teorema. Né? Isso aí é demonstrado por primeiros princípios dentro do espaço de Minkowski. Agora a questão é, será que o espaço de Minkowski é o fim de tudo? Será que o tempo se juntou com o espaço e deu espaço-tempo? Será que a natureza termina aí? Ou será que existe um espaço-tempo mais estendido ainda que o espaço de Minkowski? Essa é uma questão que a gente se coloca. Não estou nem falando da relatividade geral. Estou falando da existência de novas dimensões. A relatividade geral continua em 4 dimensões. Ela não vai além do tempo e do espaço. Mas a nossa pergunta é, se os bósons e os férmions são duas categorias tão marcantes dentro do espaço-tempo, será que elas não são um reflexo da perda de noção de uma dimensão que, com essa dimensão, elas estariam unificadas? Eu não teria essa dicotomia. Então, eu cortei fora uma dimensão e aí o bóson e férmio ficam diferentes. Mas se eu tivesse uma dimensão extra, talvez, bósons e férmios pudessem ser duas faces da mesma moeda. Então, isso leva a gente a uma noção mais profunda do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo não termina só onde termina o tempo e o espaço. Os férmions e os bósons do espaço-tempo, eles podem contar uma própria história do próprio espaço-tempo. Estão contando uma história que nós não estamos vendo. É a gente que não está sabendo ouvir.
E aí eu vou analisar o que eu posso fazer em termos de bósons e términos, e aí eu consigo perceber que eu posso ir para um espaço-tempo mais amplo, onde bósons e términos têm muito mais ligação, estão muito mais simétricos, e aí esse espaço-tempo vai me trazer uma nova compreensão da natureza. É certo? É errado? Não se sabe ainda. Supersimetria foi descoberta? Não foi descoberta diretamente? Apareceu alguma partícula supersimétrica? Não. Mas isso significa que a supersimetria pode dizer que ela já está errada? Também não. Sabe que existem muitas evidências que podem ser consequências indiretas dessa simetria. A questão é que será que a gente vai conseguir perceber essa simetria tão rapidamente no espaço-tempo? Então, eu estou só respondendo aí a colocação do Dory, estou fazendo essa discussão que eu acho que para todo mundo pensar, não estou catequizando ninguém, nem dizendo, estou trazendo um elemento para vocês pensarem. Talvez muitos de vocês, ou na época de vocês, quando eu fiz eletromagnetismo, certamente eu nem fui alertado sobre isso. Eu nem podia imaginar que pudesse verificar que bósons e férmions pudesse estar contando uma história do espaço-tempo, que se a gente vê bósons e férmions, a gente na verdade já está vendo um espaço-tempo amputado, por isso que eu estou vendo bósons e férmions, mas eu estou chamando a atenção para vocês para pensarem sobre isso. Tudo que aparece no espaço-tempo... O senhor está dizendo que se o nosso universo não fosse separadinho em tempo e espaço, a gente não veria férmions e bósons. Exatamente. Ele sendo é um sinal de que tem alguma coisa mais forte por trás. Porque a questão que a gente se coloca também, vamos pensar bem na história da física. Eu não estou falando do futuro da física. Vai ser um super acelerador que vai provar isso daqui a 100 anos, não. Vamos voltar 100 anos atrás. Vamos falar de 1921. Em 1921, um carinha chamado Cartan, ele percebeu que o spin podia ser até mais interessante do que a massa, na relatividade, até desde a relatividade geral, gravitação é massa, massa é gravitação. Cartan começou a perceber que o momento angular, que é o spin, mas ele não se tinha descoberto o spin só foi entendido em 1925. Até 1925 não se sabia o que era spin. Mas nem se procurava também, nem se sabia, apareceu. Então, até 1925, quando Cartan introduziu a noção de uma relatividade geral mais estendida, ele trouxe a noção, implicitamente ele estava trazendo a noção de spin. E isso aí depois de 4, 5 anos, foi 1920, 1921, foi descoberto. Foi o spin que apareceu em 1925, e aí o spin abriu a luz para uma série de coisas. Mas esse próprio spin, que quem percebeu ele foi a mecânica quântica, a gente precisou ir para átomo, foi no mundo atômico, através das raias de emissão, que o spin se revelou. Mas o spin se revelou muito ligado à história da mecânica quântica. O spin, quando ele já nasceu com H cortado. Ninguém viu C ali. Custou-se a ver que tinha um C por trás dessa história. A velocidade, então, o spin do elétron do átomo de hidrogênio está longe de ser relativista, é C sobre 200 de velocidade, C sobre 150. Então, os spins atômicos são C sobre 300, C sobre 150, então foi feito relativista muito baixo. Aí a estrutura interfina começa a revelar efeitos relativistas, mas você ainda assim não atribui aos spins, você atribui efeito relativismo de quê? Do espaço-tempo. Até que depois a gente consegue entender que, pela relatividade, pela nossa compreensão do espaço-tempo, o conceito de um atributo interno das partículas, que é quantizado por natureza, não é quantizado em unidade de H cortado, mas é quantizado, é meio, é zero, é 3 meios e assim vai. Essa grandeza, ela aparece já múltiplas de um seno inteiro. Então, essa grandeza está ligada à relatividade. A mecânica quântica coroa essa grandeza colocando o H cortado, isso aí vira o spin. Mas a gente começa a entender que a origem do spin é uma origem espaço-temporal e a mecânica quântica dá essa unidade, vamos colocar, dá a unidade de momento angular. Então, quando a gente mexe no espaço-tempo, a gente está abrindo, né? Vamos dizer, a gente está abrindo a porta para muitas visões da natureza. Então, quando o Dory colocou o princípio da constância da velocidade da luz, a dualidade onda-partícula, que é um princípio fortíssimo, né? Em certas situações é onda, em outras situações é partícula, e a natureza deixa... Oi? Aquela equação que tinha outra, que a lambda é igual a H sobre MV. Isso, exatamente. Exatamente, a gente tem essa equação aqui, né? Então, essa equação aqui também é uma equação muito forte. Uma equação com quantos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. 5 símbolos. E ela é forte. A questão, eu diria que um princípio que tem
esse tipo de status, só que ele não apareceu com esse nível de status, porque a gente já estava numa era da física em que já havia uma física bastante avançada. Nessa época, qualquer uma equação desse tipo, ela suscita um grande entusiasmo, porque as pessoas nunca pensaram sobre isso. A supersimetria nasceu numa época em que já havia muitas ideias avançadas, então o impacto foi menor, eu acho até do que deveria ser. Mas quando você percebe que você está entrando numa nova região do espaço-tempo em que a dicotomia bósons e férmions começa a ser perdida, bósons e férmions cada vez mais vão se diluindo um no outro, você começa a perceber uma nova região da natureza. Nesse regime da natureza, onde bósons e férmions começam a se entrelaçar mais, se configurar numa estrutura de simetria, deve sair uma física nova daí. Eu acho que isso aí é um princípio importante da física, quando você decreta que você vai estender o teu espaço-tempo para quebrar essa dicotomia bóson-férmion. É a minha opinião. Estou só dando os elementos para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Absolutamente não estou convencendo ninguém. Eu também levei tempo para perceber isso. Mesmo quando eu estudei supersimetria, eu não tinha percebido muito que a coisa podia ir por essa direção, uma visão meio própria, tá? Então, cada um pensa como quiser. A dependência do LHC, qual é o Higgs, o nome, né? A partícula, para descobrir. Eu acho que eu colocaria um terceiro conceito ali, que eu acho que vai aparecer para o LHC, que é a questão do confinamento. Né? O confinamento está na altura da onda partícula e do... Isso, bom, tudo bem, mas não vamos entrar nisso, eu não quero cortar a discussão, porque a discussão a gente pode ter aqui a hora que vocês quiserem, mas eu não veria dessa forma tanto. Eu acho que o confinamento, eu não digo que é um mecanismo também, mas eu acho que o confinamento ele é menos fundamental do que a onda partícula, ele é menos fundamental do que a constância da velocidade da luz, e ele é menos fundamental do que a supersimetria. Eu acho que o confinamento, simplesmente, a gente está entrando numa região, a gente criou uma teoria muito rica, que é a teoria de Yang-Mills. A gente ainda não explorou tudo de Yang-Mills, sabe que a teoria de Yang-Mills ainda está sendo explorada matematicamente, ela ainda tem surpresas, ela tem matemáticos de diferentes áreas da matemática estudando Yang-Mills. A teoria de Yang-Mills é uma teoria muito rica do ponto de vista matemático e do ponto de vista físico também. Eu acho que a gente ainda não conseguiu explorar tudo que uma teoria de Yang-Mills dá. Talvez o confinamento ele ainda seja meio misterioso para a gente, porque ele está numa região da teoria de Yang-Mills que a gente ainda não conseguiu acessar muito. Mas eu acho que é um problema, é claro, é um grande problema da física, mas eu não sei se esse grande problema ele vai ser resolvido colocando-se um grande princípio. Talvez ele seja mais um efeito dentro de uma teoria mais fundamental. Talvez ele seja um efeito das teorias de Yang-Mills, mas ele em si, ele não é um princípio novo que detona uma teoria. Eu acho que ele está dentro da teoria, ele não necessariamente gera a teoria. É a minha visão. Eu te pergunto só uma coisa, pode falar. Você não viu o confinamento, ele está acostumado com o universo a ser um fenômeno. Sim. Um fenômeno é tudo aquilo que mal vem vai ser um dia ser mensurado. O confinamento não pode estar trazendo uma outra visão do universo do que o antigo chamava de número. Sei. Não, acho que sim. Eu acho que pode. Ele pode trazer isso, é uma categoria extraordinária. Sem dúvida, mas não sei se isso é um princípio tão novo assim. Seja uma relação entre número e fenômeno. Certo? Não, claro. Acho que sim, pode estar trazendo essa discussão. Só não sei se ele é tão fundamental assim como o princípio da qualidade da partícula. Fala aí. Então, uma coisa só, antes do senhor falar da supersimetria, tá. Eu posso ver essa igualdade, essa equivalência, na verdade, espaço-tempo na estrutura hiperfina, porque, na verdade, quando o momento angular, fora ser quantizado ou não, é uma propriedade puramente espacial. Certo. O spin já é um espaço vetorial interno. Quando eu coloco a relatividade na mecânica quântica, eu tenho um acoplamento dos dois. Isso. Então, eu vejo pelo menos que bem antes da supersimetria você já tem. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que a física, vamos dizer, a física atômica, as correções hiperfinas da física atômica, elas já estão trazendo efeitos de uma física nova que a gente não tinha percebido. A mecânica quântica não deu conta disso. Então, a relatividade ela entra como um efeito à parte, que a mecânica quântica ela não incorporou a relatividade. Ela introduziu a relatividade como um efeito de correção, mas ela não se incorporou. É só com a equação de Dirac que a relatividade e a mecânica quântica se fundem numa teoria. Então, até então, não. A mecânica quântica, a relatividade, ela é uma perturbação em cima da mecânica quântica. Tem um certo momento que as duas coisas se fundem numa só. Como, por exemplo, também a teoria quântica de campo. Quando você vai para o lump shift, né?
foi um teste de precisão hiperfina do átomo de hidrogênio também, tem um novo efeito aí, que não é um efeito de relatividade, não é um efeito de mecânica quântica, mas é um efeito de campo quântico. Aí o próprio campo eletromagnético, ele deixa de ser um campo simplesmente no átomo de hidrogênio, campo de próton, mas ele começa a ter uma natureza quântica, e você começa a perceber a natureza quântica do campo eletromagnético dentro da estrutura hiperfina, que é o lamp shift. Agora, a questão é que historicamente não foi isso, a gente descobriu o lamp shift experimentalmente depois da introdução dos campos quânticos. Mas se você não tivesse esse hierarquia, você não tivesse havido a introdução de quantização de campos, se o lamp shift tivesse sido descoberto experimentalmente, pode ser que ele já detonasse lá. Tem um fenômeno novo aqui embaixo, vamos descobrir qual é esse fenômeno novo, é a teoria quântica de campos. Poderia ser assim. Poderia ter sido assim, a história não foi assim. Concordo contigo que essa estrutura hiperfina atômica, ela pode já estar indicando a presença de uma nova simetria, de um novo mundo, que é a relatividade, que a mecânica quântica não incorporou. Então, na aula passada a gente tinha visto isso naquela aula de sábado, SO11. Nada muda aqui para o SO1, é só tirar o determinante aqui, determinante disso aqui, cancela tudo aqui, lambda igual a mais ou menos 1. E aí a mesma coisa, vamos trabalhar só no setor. Quer dizer, quando tem mais ou menos 1, isso aqui é o O31, então é o grupo pseudo-ortogonal. Lembra que eu tinha falado por que ele é pseudo-ortogonal? Porque na verdade a gente mostra que a matriz, a partir dessa relação, a gente mostra que lambda transposto é eta, lambda a menos 1, eta. Então, isso mostra que o transposto não é o inverso. Tem essa matriz aqui que faz a correção. Então, se eta fosse a identidade, esse grupo seria ortogonal. Eta não é a identidade, ela tem mais, menos, menos, menos. Então, esse grupo é chamado pseudo-ortogonal. E o determinante é mais ou menos 1. Quando eu me fixo agora no setor que dá determinante 1, que é o que vai descrever uma estrutura de subgrupo, se eu agora pego matrizes especiais, então determinante vai ser 1, então esse grupo, quando eu imponho essa condição, isso eu sei lá que o Álvaro já está fazendo de pegar com você em curso, mas eu não vou, quem não está fazendo esse curso não tem problema, a gente vai fazer por aqui. Quem está fazendo o curso do Tiago do Álvaro vai ter duas visões, né, complementares, e aqui vamos fazer isso. Então esse aqui é o grupo SO13, então tem um grupo com essas características, e vamos ver então, só rápido, eu estou chamando de lambda, mudei de R para lambda, mas é a mesma coisa. É para começar a convergir para a notação dos livros em geral. Tem livro que chama Transformação de Lorentz, de L, e outros preferem a letra lambda, né, que é o L grego. Né? Tanto faz a lambda é mais estiloso. Oi? Lambda é mais estiloso. Lembra Constantinopla. É bonito, lembra Constantinopla. É isso aí. Então, estamos aí dentro para aprender grego, né? Aí naquele corredor tem que falar em grego aí, né? Podia usar o alfabeto russo. As letras primeiras. É muito parecido, né? Ninguém usa. E a Rússia foi importante na física, tem umas letras russas, claro, que não tem no grego, exatamente. Tem aula que a gente usa todas as letras, né? Quando vai ser, eu começo a botar a letra árabe. Inclusive, se a gente precisar de letra, eu pego o alfabeto árabe. Também é bonitinho, né? O L, né? O N em árabe, né? O T. Tem várias letras. Aí parece um sorrisinho, né? É um sorrisinho. É um sorriso sobre o ciclope. Vamos lá. Então a gente pode ter alfabeto também. Aramaico também, a gente pode pegar uma letrinha do aramaico. Tem muito alfabeto à disposição. Vamos lá. Garotos, então a gente está com esse grupo aí, SO13, vamos ver a estrutura dele, como a gente fez nos outros casos. Como é que a gente seca a estrutura de um grupo? Vamos ver o tipo, o que é essa relação que ele dá. Lembrando, se eu estou pegando matrizes de determinante 1, toda matriz de determinante 1 pode ser escrita como sendo exponencial de uma matriz que vai ter determinante 0. Vamos chamar essa matriz aqui, vamos chamar de 5. Então, claro, se essa matriz aqui tem determinante 1, então toda matriz de determinante 1, ela é a exponencial de uma matriz com traço único. Vamos colocar dessa forma, né? Então, a gente pode escrever essa relação aqui, vamos pegar pegando essa relação aqui. Então, deixa eu colocar aqui vamos colocar assim. Essa matriz aqui é a matriz que vai me dar essa matriz aqui em forma exponencial. Então, essa exponencial significa uma expansão em Taylor em todas as ordens de 5. Vamos olhar essa relação aqui do ponto de vista
da expansão infinitesimal. Lembre-se que a teoria de matrizes, a análise matricial, nos ensina que sempre que a gente quiser entender a estrutura de uma matriz e a exponencial de outra, a gente pode sempre ficar na primeira ordem nessa matriz, expandir essa exponencial em primeira ordem, tirar todas as informações dessa matriz e a gente está tendo, no fundo, sabendo determinar sigma em ordem infinitesimal, a gente sabe a estrutura daqui. Então eu vou pegar aquela relação lá, que é lambda transposto beta lambda, vou pegar essa expressão aqui, vou dizer o seguinte, eu estou trabalhando numa aproximação em que eu vou levar em conta apenas o primeiro termo. Todos os termos que têm elementos de sigma ao quadrado, eu vou desprezar. Vou trabalhar em primeira ordem em sigma. Então aquela relação lá, se vocês observarem, substituindo aqui, 1 mais sigma, 1 mais sigma, 1 mais sigma, e só retendo os termos lineares em sigma, aquela relação fica que eta transposto, sigma transposto vezes zeta, é igual a menos zeta vezes sigma. É só substituir lá, que vai ficar, quando pegar a identidade vezes zeta dá eta, então os dois etas se cancelam. Aí vai ficar do lado esquerdo, sigma transposto eta, do lado direito, eta, sigma, igual a zero. Então fica isso aqui. Então a minha matriz sigma é uma matriz 4x4, mas ela tem que satisfazer um conjunto de condições. Ela tem um vínculo, ela não é uma matriz 4x4 com 16 elementos independentes, porque os elementos têm que satisfazer essa relação. Então vamos lá, vamos dizer que a nossa matriz sigma, tenha essa estrutura aqui. Vou dar um intervalo daqui a pouquinho. Então talvez a gente precise agora de um novo alfabeto. Vou botar aqui 16 elementos aqui. Alfa, beta, gama, delta. Por que desculpa, o senhor 4x4 mesmo? É porque o grupo são 3, então são matrizes 4. Não, professor, eu falei isso parece que é bobeira, mas é uma questão também de organização da relação, né? Claro. Então, alfa, beta, gama, delta. Para não ficar usando todas as letras do alfabeto grego, vamos botar um pouco de letras latinas aqui. A, B, C, D. Aí vamos botar aqui X, Y, Z, tá. Claro que esse X, Y não tem nada a ver com aquele lá, certo? Então vamos botar algumas letrinhas novas. Não tem. São o quê? Se o senhor quiser botar isso no artigo, deve ser, professor. Se tiver como bater, tudo bem. Como Se bater? tiver como digitar. Não, mas não vai botar. Ninguém te impede de botar. Se você for judeu e quiser botar o alfabeto semítico, pode. O alfabeto O senhor já leu algum artigo assim, que os caras tentam fazer uma coisa diferente, assim? Já vi artigo que um letra no alfabeto hebraico. É o concorrente do McDonald's. Então essa aqui é a nossa matriz. Então só para mudar um pouquinho, vamos botar isso aqui. Então essa matriz tem que satisfazer essa. Então nós temos que determinar todos os 16 parâmetros lá. Então vamos colocar esses 16 parâmetros aqui. Então vamos botar a matriz. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa matriz aqui, isso aqui é eta. Não, isso aqui é sigma, perdão. Então vai ficar isso aqui, menos eta, sigma. Então eu vou botar aqui menos eta, vou botar logo menos aqui dentro. Vai ficar menos 1, menos 1 é 1. Tudo zero aqui. Então isso aqui é menos eta vezes sigma. Isso tem que ser igual a sigma transposto vezes zero. Então vamos pegar a matriz sigma transposta, que é alfa, beta, gama, delta. Então você vai pegar alfa, AX, aí aqui, então a primeira coluna ficou a primeira vez. Então vai ficar beta B, gama C, esse não tem nada a ver com a velocidade da luz, é claro, né? E depois delta. Então, vezes zero. Eu botou linha. Aqui é também. Então, 1 menos 1. Ah, claro, pessoal. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? É simplesmente multiplicar essas matrizes, vai ser rápido. Quando eu multiplicar essa matriz, então eu fiz errado, sigma é isso aqui. Definir isso aqui é matriz sigma. Então isso aqui é menos zeta vezes sigma. Esse lado aqui, ó. Menos zeta vezes sigma.
Eu troquei de ordem. Né, que o senhor escreveu eta lá embaixo e eu fiquei com Não, tá certo. Tá legal, Felipe? Tá, então isso aqui é menos eta vezes sigma. Isso aqui é igual a sigma transposto. Então eu transpus essa matriz, ver se eu voltei no lugar certo. Alfa x, A, beta, primeiro B, exercício hoje. beta, B, opa, tá certo. Beta, B, segunda coluna, aqui da segunda, alfa, A, X, tá, beta, B, aqui eu errar, tá certo, Y, gama, C, tá certo, tá certo. Então agora você vai fazer o cálculo. Então vai ser rapidinho, multiplicando essa matriz aqui vai ter a seguinte característica, ela vai colocar o menos 1 em cima de todos esses caras aqui, vai ficar menos alfa, menos beta, estou multiplicando já por essa matriz. Aí quando eu multiplicar essa matriz aqui, ela vai deixar todo mundo como está. Certo? Então eu multipliquei essa matriz. Ó, menos 1, 0, 0, vai ficar menos alfa, menos beta, menos gama, menos 0, 1, 1 vai atuar aqui, depois o outro 1 vai atuar em todo mundo aqui, o outro 1 vai atuar. Então essa matriz, depois de ter multiplicado por menos 0, ficou assim. Agora aquela matriz ali vai ser multiplicada por ela. Então ela vai ficar alfa menos A menos X, quando eu pegar essa matriz, multiplicar por esse, então ela vai ficar alfa menos A menos X menos 1, tá certo? É isso mesmo. Depois, quando eu pegar isso aqui, vou multiplicar essa matriz por essa. Então, esse primeiro elemento aqui vai ficar beta, aí quando eu pegar esse elemento aqui, vai tornar o menos B, menos Y, menos A. Eu acho que é isso mesmo, né? Depois, o gama pego 1, o C pego menos 1, o Z pego menos 1 e o Sa pego menos 1. É isso mesmo? Depois o delta pego 1, o D e o chá. Tá certinho? Beleza, acho que tá certo. Presta atenção aí para me corrigir. Depende de você. Vamos lá? Então, alfa igual a menos alfa. Que igual a zero. Menos beta igual a menos A igual a beta. Então já sei que beta é igual a A. Então estão saindo os vínculos agora dessa relação. Certo? Gama e X é a mesma coisa. Gama é igual a X. X igual a gama. Gama igual a X. E menos alfa, beta, gama, tá certo. E aí, lá é tudo compatível. Menos A igual a menos beta, menos X igual a menos beta, tá certo. E o num igual ao delta, tá certo. Simétrica? Tá legal. Oi? Ela fica simétrica. Nesse setor aqui, ela é simétrica. Não, porque a matriz original era essa aqui, ó. Isso era a matriz original. Então, o alfa vai ser, o beta vai ser igual ao A, o gama vai ser igual ao X e o delta vai ser igual ao 1. Certo? Era a matriz original. Certo, Lucas? Porque aqui a matriz já estava modificada pelo menos zero, é por isso que tinha aquele sinal. Tá? Então, olha só. Então, o beta é igual ao A, o X é igual ao gama e o num é igual ao delta. Então, olha só, já reduzi bastante. Esse parâmetro é o mesmo que esse é o mesmo que esse é o mesmo que esse. B menos B igual a B. Então, B igual a zero. Aqui o alfa é zero. Beta, D é zero. Isso eu estou vendo, vai ser simétrico. Um pedaço dela vai ser simétrico. Agora vê só, C com Y. C igual a menos B. E Y igual a menos... Desculpa. Menos Y igual a C. E Y igual a menos C. Então, no fundo, isso aqui é C e isso aqui é menos C. Então, a gente tem que nesse pedaço aqui, a gente está vendo. Agora, o D aqui, ó. Esse D é igual a menos 1 e o 1 é igual a menos 10. Então, de novo, aqui significa menos 10. Depois, o Z é zero. E o W, Sa. O W é igual a menos A, tá certo? Então, o W aqui e aqui vai ser zero. E o Chá é zero. Os Ws e aqui. Então, aí, olha. Nós estamos matando os terroristas, né? Hoje, cara, um cara da Polícia Federal estava na sala discutindo com as pessoas, era 1h30 da tarde, bateu um cara assim, e entrou na minha sala assim, eu não conhecia porque estava sem olhos, olhei, pô,
eu sou da 10ª DP, não sei o que, sou polícia, não sei o que, eu recebi uma denúncia de não sei o que. Aí o cara começou a olhar pro meu quadro. Porra, que situação, tá bom? Eu falei, ó, cara, eu sou diário, mas isso aí não é terrorista, não sou terrorista não, pode ficar tranquilo. E aí estava procurando, era um professor daqui que desapareceu. Nós tínhamos um pós-doc aqui, é búlgaro, ele ficou aqui com o Roma Palmov, ele ficou com a gente, você conheceu o Roma, não, José? Palmov, não conheceu não, ele ficou com a gente aqui de 97 até 2000. Como professor? Ele era pós-doc. Depois ele foi para o INPA. Como professor? Como visitante também, como pós-doc. E aí ele começou, ele tinha um problema sério, assim, não é, o cara dizia, estou precisando de drogas. Eu falei, não, só que eu bebia muito, só tomava muito álcool. Como todo cara do leste europeu, tomava muita vodka, tomava muito álcool. E aí, cara, ele, o ano passado, é uma situação, cara, dramática mesmo, porque há 2 anos atrás, um funcionário do CBTF falou que viu um mendigo na estação da central, do trem da central de Madureira. Aí a gente falou, pô, vamos ficar em cima desse cara. Aí a gente mandou um cara que mora lá perto ficar meio de olheira, ele sumiu. Quando foi no ano passado, um rapaz que faz o curso da gente aqui às sextas-feiras, que é o Roger, falou, eu tenho certeza que eu vi o Roma catando latinha, todo sujo, assim, tipo, mendigo mesmo. Perto de Guadalupe, lá na Zona Norte mesmo. Aí eu falei, cara, vai lá onde você viu ele, que ele também não mora muito longe, pergunta pro pessoal daí, se o pessoal conhece ele para saber quem é ele. Como é que ele era? Ele era cara. Não, ele é bem alto, tem uma perna bem fina, né? O cara bem Eu conheço um mendigo que sabe física. Ele vira e mexe e aparece, ele é meio doidinho, vira e mexe e aparece em palestra, a UF. Ele é bem alto, magrinho? Não, Bom, não sei também. Não, Você conhece esse cara? Conheço. Não, com certeza. E aí esse cara, ele voltou lá, perguntou, falando, não, esse cara é meio estranho, ele está sempre por aqui. Aí o Roger acampou ali um dia, estava de folga do trabalho, o Roger ficou lá. Aí o Roger deu de cara com ele. Aí falou, Roman. Ele parou assim, olhou para o Roger, ficou olhando assim. Aí o Roger começou a conversar. Cara, não lembro, eu fazia o mestrado do CDPF, não sei o que, você trabalhava lá, era do nosso grupo, você orientou o Humberto, orientou. E aí, quando começou, ele saiu correndo, cara, se mandou e sumiu dali. Aí o Roger falou que andou voltando lá, mas não encontrou mais ele, mas o pessoal falou que ainda via ele. Isso foi até o ano passado, em junho. E quando foi hoje, esse cara da polícia veio aqui dizendo que... Hoje? O cara teve aqui hoje meio-dia, por isso eu estou brincando, o cara olhou para o meu quadro todo escrito assim, e o cara era da polícia, né? Aí ele falou que a família dele na Bulgária, e ele é filho de um dos maiores matemáticos que já houve na Bulgária, que era uma história assim maluca de filme mesmo, sabe? E o cara aqui no Brasil, ele surtou de uma tal maneira, assim, que ninguém sabe por quê também, que ninguém sabia que ele estava nessa situação. Então, eu estou até falando com vocês aí, que se alguém souber dessa história, a gente precisa dar um... Aí que o cara deixou os contatos dele comigo, porque o pessoal, a irmã dele, lá da Bulgária, ligou para a embaixada búlgara em Brasília, e a embaixada búlgara deu parte do desaparecimento desse cidadão. Aí eles começaram a procurar, o último endereço era no INPA, depois chegaram no CBPF, por isso eles vieram aqui hoje. E eu falei, nós também estamos... Aí eu falei, a única notícia que a gente tem, cara, é que o que a gente soube que estava mendigando e colhendo latinha por aí. A gente tentou ficar, porque a gente falou, pega ele, que a gente vai levar ele no médico, ele deve estar doente, pode estar até com tuberculose, morando em rua. Falei, vamos pegar ele para a gente tratar dele, vamos ver o que a gente faz e ver se a gente recupera, cara. Esse cara volta, ele era tão inteligente, sabia tanta matemática e física, também. O cara foi aluno do Todorov, numa escola, pô, o cara é, vamos dizer, neto acadêmico do Bogoliuba, esse cara é do instinto acadêmico excelente. E está perdido por aí. Agora a notícia que a gente soube hoje é que a família dele acha que ele morreu. Falei, de repente o cara está com uma doença assim, mora em rua, fica, sei lá, pega uma tuberculose e morre, a gente não sabe. Então vamos ver, agora hoje a gente vai ver se a gente detonou os contatos de novo. Fora que a prefeitura está limpando. Também, né, cara? Também, né? Ainda vai ver um cara que não sabe falar português direito. Não, ele fala português bem. Ele fala bem? Aprendeu muito bem. Como todo russo. O russo, quando o pessoal lá eslavo aprende bem a língua latina, eles aprendem bem português. Ele falava português muito bem, falava carioquês até, ele falava realmente carioca. Ele aprendeu, tinha um sotaquezinho lá, mas a linguagem dele era a linguagem do Rio de Janeiro mesmo. Quer dizer, um cara muito instruído, cara, e muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, muito assim, perceptiva, cara, e a gente hoje ficou sabendo que ele desapareceu, porque até então a gente pensou, ele estava por lá, a gente tentou, mas ele fugiu do Roger, não queria, aí o Roger falou que não conseguia mais encontrar, acho que ele mudou
de local para ele ser reconhecido, né? Você não é um cara que quer viver uma vida independente. A gente está aí agora, hoje a gente soube dessa notícia, vamos ver se a gente recupera. Aquela coisa, sabe, o cara do barzinho, sabe onde ele está, aí de repente fala com outro mendigo, esse pessoal também tem um universo paralelo deles, né? Lá na central, aquilo ali é uma verdadeira sociedade, né? Aqueles caras ali tem uma hierarquia, ali é outro mundo que tem ali do teu lado, né? Então, de repente, ele é conhecido nesse mundo. Vamos ver, mas na história, cara, ele tá filme, né, cara? O cara que é realmente um grande pesquisador, ele era muito bom, um cara super preparado em matemática, em física, o cara sabendo das coisas, fez uma tese, orientou no CBPF, orientou no IMPA, cara, e de repente o cara acabar mendigo assim, sem ninguém saber, né? É que nem o Renato Rocha do Legião Urbana achava, sabe passar os outros, meu filho me falou isso, viu? Também. Uma fã reconheceu ele, né? É um fã lá. E levou pra casa. Tá aqui. Não, eu não sei, eu acho que ele ainda tá na rua, não sei. Não, levou pra casa. O cara falou, levou pra casa, tá morando na casa, a pessoa levou a médica, ele tem que fazer um tratamento, porque o cara deve estar doente pra cacete, né? A gente no ano passado tentou fazer isso, a gente se organizou aqui, por causa de trás, mas ele sumiu, quando o Rocha foi falar com ele para abordar ele, para ver se trazia ele aqui. Mas ele não podia nem falar, né? Tinha que ter ido vários, porque caso acontecesse uma situação, ele que segurar os dois. Ele pensou, cara, ele pensou que ele fosse assim conversar, fosse reviver o passado. Sei lá, tipo, de repente o cara vai se sentir assim, reintegrado, mas é outro mecanismo. Chegar nesse ponto é muito sério, muito triste. Então nós formamos a nossa matriz. Então nós sabemos o seguinte, que aquilo que nós estamos dizendo, que é a matriz que vai fazer as transformações de Lorentz no espaço e tempo, ela é gerada por essa matriz sigma. Então, isso aqui é exponencial de sigma, e sigma, então isso aqui, como eu já tinha explicado nos outros casos, isso é a matriz do grupo SO13, e esse sigma aqui é a matriz da álgebra SO. Muito bem. Vamos olhar então qual é a estrutura dessa matriz. Quer dizer, a partir da álgebra a gente tira o gerador, como a gente já aprendeu. Como é que eu escrevo essa matriz sigma? Então essa matriz sigma, eu vou mudar agora. Ela vai ser um parâmetro, porque é beta. Olha a estrutura dela. Ela vai ter um parâmetro beta aqui, e vai ser 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Então vamos chamar esse parâmetro, para ficar chamando de uma outra letra, vamos chamar esse parâmetro aqui de um parâmetro, vamos dizer, alfa 1. Então ela tem essa estrutura. Depois vai ter o alfa 2, vai ser o gama. Então nós vamos ter um parâmetro alfa 2 genérico, e aqui vai ser 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Depois vamos ter um parâmetro alfa 3. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então já achei 3 geradores da álgebra de Lie para o grupo de Lorentz. Com parâmetros alfa 1, alfa 2, alfa 3, que nós vamos interpretar. A física está nos parâmetros. O que esse parâmetro representa? Então depois eu vou ter a matriz C. Agora aqui, o Saulo, está exatamente um subnúcleo aqui, que está totalmente no núcleo espacial. Isso aqui mistura tempo com espaço. Isso aqui é o RT com X, RT com Y, RT com Z. Né? E tá T, X, Y, Z. CT, X, Y, Z. Então isso aqui é a cópula T com X, isso aqui é a cópula T com Y, isso aqui é a cópula T com Z. Agora essa matriz aqui, ela copla X com Y, Z com X e Y com Z. Faz acoplamento da direção espacial 1 para a direção espacial 2, espacial 1 para espacial 3, espacial 3 para espacial 2. Então aqui é, opa, André, tudo bem, cara? Então isso aqui é uma matriz de SO3. Isso é o setor de rotações. É justamente o SO3, aqui tem o SO3 guardadinho. Então agora vamos pegar o SO3. Então vamos dizer, agora eu tenho parâmetros que vão ser θ1, aí 0, 0, 0, 0, 0, 0,
mais θ2. Então, nem vou escrever os outros zeros. Põe-se a primeira linha toda zero, a primeira coluna toda zero, e aí eu vou pegar agora a relação entre D e menos D, ó, D e menos D. Então vai ficar 0, 0. Só para seguir o padrão que a gente usa normalmente para SO3, eu posso botar D menos D ou menos D e D, tanto faz. A gente coloca geralmente o menos 1 aqui. 0, 0, 0, 0, 0. Então, de qualquer maneira está ok. E depois o θ3 vai pegar a mesma estrutura. 0 aqui, 0 aqui. 0, 0, 0, 0, 0. Você mandou ali para menos 1 e 1 no θ2? Por algum O D5, lembra do motivo que eu dei na aula que a gente teve, não sei se foi passado ou aquela sábado? Isso aqui faz exatamente uma rotação em torno do plano do eixo Z, do plano XY, isso no sentido trigonométrico. Isso é uma rotação, para botar esse menos 1 aqui mais 1 aqui, para essa rotação também ser no sentido trigonométrico do plano ZX. Então aqui é uma rotação no plano XY, aqui é uma rotação no plano ZX, e aqui é uma rotação no plano YZ. Vai ser a regra da mão direita. Vai ser a regra da mão direita. Mas se botar o menos 1 não tem erro, é só que vai ser a regra da mão direita, só por isso. Tá legal? Então nós temos 6 geradores. Então esse grupo depende de 6 parâmetros. Então a dimensão do grupo SO3 é dimensão 6. Eu estou num espaço de 4 dimensões. CT, X, Y e Z. Mas o número de parâmetros, quer dizer, a dimensão do grupo SO3 é 6. Eu tenho os 3 parâmetros alfa e os 3 parâmetros. Então essa matriz depende de 6 parâmetros. Obviamente, eu não vou nem fazer os cálculos, agora eu vou aproveitar as aulas anteriores. Vamos pegar, por exemplo, vamos entender fisicamente o que esse gerador faz. Então, suponhamos, o cálculo é rápido agora, porque a gente já fez esse cálculo. Suponhamos que eu pegasse essa matriz aqui, exponencial de alfa 1. Vamos chamar essa matriz aqui assim, sigma 1, sigma 2, sigma 3. E vamos chamar essa aqui de ômega 1, vamos chamar essas matrizes aqui. Então, essa matriz aqui eu vou chamar de sigma 1. Sigma 1. E essa aqui eu vou chamar de ômega 1. As matrizes do setor espacial eu vou chamar de ômegas. E as matrizes do setor tempo e espaço, porque isso aqui está acoplando. Isso aqui é X, é T, X, Y, Z. T, X, Y. Então a matriz está acoplando tempo X, X com T. Tempo Y, Y com T. Então esse setor aqui, que é a matriz que acopla tempo com espaço, eu vou chamar de matriz aqui, eu estou chamando de ômega, aqui eu estou chamando de sigma, então eu vou chamar aqui de matriz de sigma. Só isso. Só. Aí está somando, né? Mas como comuta, ele multiplica. Como? Aí, a álgebra e o uso. Álgebra do peso. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, que depois eu vou precisar usar talvez essa notação, que a notação padrão usa sigma também. Vamos chamar essas matrizezinhas aqui, sigma, lambda, alfa, vamos chamar essa de ômega, vamos chamar essas matrizes aqui de rho. Vamos chamar essa matriz aqui de ρ1, ρ2, ρ3. São essas 3 matrizes aqui. E essas aqui são ômega 1, ômega 2, ômega 3. Vamos pegar uma transformação induzida pelo gerador ρ1. Então, o que eu tenho que fazer? É levar essa matriz aqui a NS para potência. Nós já fizemos esse cálculo outra vez. Essa matriz aqui, olha, está toda guardadinha aqui, o resto é tudo zero. Então, quer dizer, quando eu pegar essa matriz e elevar a qualquer potência, eu só vou mexer nesse número. Né? Se eu tiver uma matriz assim, dividida em submatrizes, A, 0, 0, 0, e aqui uma matriz B, 0, 0, 0, dividida em submatrizes, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Se eu multiplicar essa matriz por essa, no final do dia, eu vou manter os zeros no mesmo lugar, estou aqui. Então, tudo se passa como se eu tivesse um problema bidimensional. Então, quando eu levar essa matriz aqui, nós fizemos o cálculo outra vez. Elevando essa matriz a n-ésima potência, ela dá, o quadrado dela é 1, o cubo dela é ela mesma, a quarta potência é 1, a quinta potência é ela mesma. Então, soma-se para dar os cossenos hiperbólicos e os senos hiperbólicos. Essa expressão aqui, a gente fez o cálculo outra vez, ela vai dar cosseno hiperbólico de alfa 1, seno hiperbólico de alfa 1, 0, 0. Seno hiperbólico de alfa 1, cosseno hiperbólico de alfa 1, 0, 0. E aí, como eu estou, o primeiro termo da exponencial é a identidade, vai aparecer uma identidade aqui. E vai aparecer uma identidade. Então, é claro, essa transformação está fazendo o quê?
ela está dizendo que CT' é igual ao cosseno hiperbólico de alfa 1 CT mais seno hiperbólico de alfa 1 x. X' é seno hiperbólico de alfa 1. Oi? Comigo 16, sabe? Fizeram 24 comandos para Causa inicial? o grupo dele. Grupo de Lie. Simples e primitivo. E essa coisa de